Não sei se você já conhece alguém que tem, ou você mesmo tem. Sabe o que é? A alergia alimentar. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, mas ela é muito comum em crianças. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, estima-se que as reações alérgicas alimentares afetam de 6 a 8% das crianças, com menos de 3 anos, e de 2 a 3% dos adultos. Para saber um pouquinho mais sobre alergia alimentar, está aqui com a gente a alergista e imunologista, a doutora Ana Carolina da Mata. Seja muito bem-vinda, Carol! Quando a gente fala de alergia, as pessoas já falam assim, já tive, né? Ou, conheço alguém. Isso. E a gente se preocupa mesmo com crianças. É mais comum em criança mesmo? Alergia alimentar é mais comum em criança, mas todas as pessoas podem ter algum tipo de alergia, né? Pode ser respiratória, pode ser por outros motivos. Mas alimentar é mais comum em criança, mas a gente sabe que 3% da população adulta vai ter algum tipo de alergia a alimentos. E o que é a alergia de alimentos? Porque quando a gente fala disso, as pessoas também ficam assim, é da lactose, né? E confunde um pouquinho com a intolerância também. Qual que é a diferença? O que ela é? Então, a alergia, ela é uma resposta aumentada do organismo contra aquela proteína, um alérgeno. Então, quando a gente fala de alergia, geralmente é contra a proteína, né? Quando a gente fala de intolerância à lactose, a lactose é o açúcar que tem no leite de vaca. Então, tem gente que é só intolerante à lactose, pode tomar o leite de vaca sem lactose. E tem gente que tem alergia à proteína, então nem o leite de vaca adianta sem lactose. Tem que tirar tudo, e não só o leite, às vezes tem que tirar derivados, então Yakult, Danone, manteiga, margarina, queijo. Tem que tirar aí da que vida. É difícil. Difícil, né? E como que a gente consegue identificar quando a criança vai ter uma alergia? Porque tem a introdução alimentar, né? Que geralmente se faz quando a criança está começando a desenvolver. A gente já consegue descobrir ali, Carol, ou não? Como que funciona? Então, a gente consegue pelos sintomas, né? Então, criança até 2 anos de idade, pode ser que se a gente fizer exame de sangue ou teste de alergia, dê falso negativo. Então, vai depender muito, mas não quer dizer que a gente não tenha que fazer, tá? Porque tem muito pediatra que fala, não, quando chegar depois de 2 anos faz exame. Não, a gente já pode fazer desde quando apareceu o sintoma. E então a pessoa pode ter sintoma respiratório, pode ter sintoma na pele, por exemplo, urticária, dermatite, coceira, né? Inchar o olho, a boca. Às vezes, a primeira mamadeira que deu já inchou, né? Já teve que ir no pronto-socorro. Ou então, tem bebezinho que tem sangue nas fezes, sabe? Diarreia com sangue, daí assusta a mãe, né? O pai e tal. Ou então, sintomas respiratórios, tipo rinite, bronquite, chiado no peito. Então, são esses sintomas que a gente pode ter. Daí a gente vai observar esse sintoma, relacionar com o que ele comeu. E, geralmente o leite de vaca é bem comum, né? É o alimento mais comum em criança de causar alergia. E daí a gente faz o diagnóstico, às vezes excluindo esse alimento por uns dias, depois, dependendo do caso, a gente reintroduz, conversa com os pais, combina como que vai ser para fazer o teste de provocação, entendeu? Tá, para saber como que a pessoa vai reagir, a criança, no caso, com aquilo que ela está ingerindo. Aqui a gente tem alguns alimentos. Esses alimentos são alimentos que podem causar, são os mais comuns? Isso mesmo. Então, aqui tem o leite de vaca, né? Daí o ovo é o segundo alimento que mais causa alergia em criança. Né? Então tem gente que fala, mas é a clara e a vacina que tem ovo. Daí a gente tem que pensar tudo isso em conjunto com a família, o que vai causar, né? O que vai ter que evitar, como que vai ser. E depois vem a soja. Daí até eu achei interessante que a produção falou assim, não encontramos a soja, difícil e tal. Daí eu falei, o óleo de soja. Óleo de soja. Né? Então tá aqui o óleo de soja, porque muita gente no dia a dia, quando eu falo, tem que tirar a soja, eu falo, mas tá usando óleo de soja? Porque a pessoa fala, não, nem como soja. Mas tem nas embalagens, lecitina de soja pode ser que cause alergia, o óleo de soja do nosso dia a dia que a gente usa, né? E depois disso vem o milho, então vamos lembrar assim, a pipoca, o fubá, né? E o trigo. Daí também tem uma confusão aí do trigo, glúten, doença celíaca, né? Que as pessoas confundem bastante. E no adulto, o mais comum são os frutos do mar. Então, a gente colocou aí o camarão, mas tem os outros frutos do mar, né? Lagosta, os outros crustáceos, peixe do mar, principalmente. E
Em segundo lugar, eram as sementes oleaginosas. Então, assim, amendoim, fora do país, nos Estados Unidos, é muito comum, né? Eles já começam comendo pasta de amendoim desde que nasce, né? Igual a gente, leite aqui, lá é o amendoim. Mas além do amendoim, ainda tem as nozes, castanhas. Aqui no Brasil, castanha de caju, bem comum. Só que entre esses dois alimentos, hoje em dia, o adulto, o segundo alimento mais comum se tornou o leite de vaca. Então, não é mais só assim, criança que tem alergia a leite de vaca. Adulto pode começar a ter alergia também na idade adulta. Tipo, a vida inteira tomou leite e começa a ter sintomas não só de intolerância à lactose, sabe? Intestinal. Sintoma de pele, respiratório. E essa coisa dos crustáceos, né? Do mar, principalmente, dá, às vezes, crise alérgica da pessoa não conseguir respirar, né? Isso é com qualquer alimento ou mais? Todos os alimentos podem todos causar eles? isso. Mas não é todo mundo que vai ter todo tipo de alergia igual, sabe? É que a gente tem muito isso na cabeça, né? Tem. Que abelha, que enche o olho, a boca, falta de ar, ou então camarão. Mas eu tenho pacientes que têm alergia a leite, assim, de que se alguém respirar leite aqui do lado, ou trigo, ou peixe, tem reações gravíssimas. Então, é individual, assim. A gente não sabe, olhando para uma pessoa, se ela vai ter a reação mais grave ou menos grave. Interessante. Vai depender de cada um mesmo. E a gente pode desenvolver, que é o que você falou, né? Por exemplo, a vida inteira eu comi camarão, por exemplo. Isso. E aí, hoje eu comi e deu ruim. Isso Comecei a coçar. Infelizmente. E aí, eu tenho que começar a tirar mesmo. Tem que começar a tirar. E não adianta tomar antialérgico e comer. Não vai fazer igual. Não pode, Não porque pode. pode ser que o antialérgico não segure, não é garantia. Então vai depender de cada caso, depende dos exames também, né? Mas criança, a notícia boa é que criança geralmente melhora as alergias. Então a maioria, até uns 5 anos de idade, já resolveu a alergia alimentar. Legal. Isso e é aí bom. ela pode começar a inserir esses alimentos na vida dela. Isso, daí a gente, pelos exames e pela clínica, assim, os sintomas que ela tem, porque às vezes uma avó, alguém no ponto de ônibus deu alguma coisa, né? Pegou do irmão. E daí a gente vai tendo essas dicas do que o paciente teve de sintoma. Dessa vez não foi tão grave. Ou então os exames vão começando a melhorar. E daí a gente consegue inserir, fazer o teste de provocação e dá certinho. Mas não é que todo mundo pode fazer em casa isso. Então, tem gente que tem risco de ter anafilaxia, que é essa reação grave, né? De falta de ar, choque anafilático, né? Inchar a boca, olho. Daí, a gente recomenda, às vezes, fazer no hospital ou numa clínica que tenha todo o aparato, assim. Boa, antes da gente falar um pouco mais do teste e dos exames, tem perguntinha pra você. Vamos lá. Da Fernanda, de Uberlândia, Minas Gerais. Boa tarde, Abi doutora. Boa tarde, Fernanda. Minha filha tem 1 ano e 4 meses e sempre que tem contato com algum alimento que contém leite, ela fica com manchas vermelhas no rosto. Se em maior quantidade de leite, chega até a vomitar. Isso seria alergia ou intolerância ao leite? Um beijo pra você, Fernanda. E aí, Carol? Provavelmente alergia. Alergia, né? Porque intolerância vai ter só assim, vômito, refluxo, diarreia, mal-estar, a barriga distendida, né? Gases assim. Mas se tem reação de pele, geralmente é alergia. Daí, só que não dá pra gente fazer diagnóstico assim, né? A gente tem que ver toda a historinha, tudo, tem que acompanhar certinho. E observando, né? Se naquele dia foi só isso mesmo, se é o leite mesmo. Isso. Quais exames que a gente pode fazer pra conseguir detectar? Existe isso? Tem os exames de sangue, né? Que é o IgE específico. O IgE é o anticorpo de alergia. Então, a gente pede um exame de sangue e vem lá pra leite, ovo, soja, trigo, todos esses alimentos. E tem o teste, que é um teste que a gente faz no braço, que a gente vai ver a resposta mediada por IgE. Só que eu brinco, assim, com os alunos, assim, né? Que a gente é como se fosse uma praça. Para chegar na alergia, a gente tem o caminho do IgE e a gente tem o caminho que usa o não IgE, não mediado por IgE. Então, tem paciente que às vezes fez exame de sangue, fez teste do braço e deu tudo negativo. Mas quando ele come aquilo, ele tem reação. Então, esse paciente provavelmente é um paciente que não usou o IgE. Ele usou um outro caminho imunológico para chegar na alergia.
Daí tem o teste de contato, que a gente pode pensar em fazer, mas o melhor é o teste de provocação. É tirar o alimento, depois de um tempo, 1 semana, 2, a gente reintroduzir, com supervisão, né? O médico junto, tudo. Mas são esses os exames. E aí, isso também acontece no teste caso a pessoa não tenha nenhuma crise, porque de repente ela comeu aquilo e a crise foi muito forte, não faz o teste com aquele alimento, por exemplo. Ah, provavelmente Não. Depende do caso. A gente Depende não vai muito. fazer o teste de provocação, é muito arriscado, né? Geralmente quando tem uma crise muito grave de anafilaxia, assim, que inchou o olho, a boca, tem urticária, falta de ar junto, né? A gente vai fazer exame e é mediado por IgE, aquele caminho que eu falei. Então, o exame de sangue vai dar positivo. E daí, dependendo do número que dá, a gente já Nem evita, faz. demora mais um tempo, vai acompanhando se o exame daqui uns 6 meses diminuir, 1 ano, pra gente poder falar, agora tá na hora de testar. Boa. As Entendeu? pessoas que têm já rinite, sinusite, asma, por exemplo, elas são mais propensas a ter alergia alimentar ou não tem a ver? Tem sim, tem chance de ter. Só que, pensa, um bebezinho, ele não teve nem tempo de ter rinite, asma, porque na alergia, a criança, uns primeiros sintomas de alergia, ou é alergia alimentar, então ela comeu, daí ela teve coceira, tosse e tal, ou ela teve dermatite atópica, que é aquela alergia que é nas dobras do braço, atrás do joelho e tal. Que fica feridinha, coça. Então, isso aconteceu primeiro. Agora, se a mãe ou o pai tiver alergia, é genético, assim, o paciente não vai ter, a criança não vai ter a mesma alergia às vezes, mas a mãe tem rinite, o pai tem asma, daí a criança nasceu com uma chance de ser alérgica, 60%, 80% de chance, se os 2 pais forem alérgicos. E se a mãe for alérgica só, 40% de chance, entendeu? Então a gente já sabe que é uma tendência, então geralmente chega no consultório, né, no hospital escola. Pergunta. Chega os pacientes assim, chega a criança. Daí depois vem o pai, vem a mãe, vem a família, porque eles vão vendo que, nossa, eu também tenho isso, eu também tenho, né? Então a gente vai investigando todo mundo, cuidando de todo mundo. Perfeito. Além dos alimentos que a gente tem que tirar da nossa vida, né? Nesse sentido. Existe alguma medicação? Tem alguma outra coisa que também é feita? Carol, como é que é o tratamento? Então, se tiver uma crise, a gente vai dar a medicação da crise. Então, o paciente que passa no alergista, ele vai ter sempre o plano de ação. Por exemplo, ficou vermelho, o que a gente faz? Dá um antialérgico, se não melhorar em 20, 30 minutos, a gente dá um corticoide. Então, o paciente já sai com a receitinha. Todo alergista tem que fazer isso, entendeu? A gente é treinado para isso, né? E daí, a adrenalina... Existe a adrenalina, que é a medicação que faz no pronto-socorro. No nosso país, a gente não tem adrenalina que faz na perna, sabe? Igual a gente vê na TV. Nos filmes. Né? Então, infelizmente, não são todos os países que têm. Então, às vezes, a pessoa tem que importar. Mas a gente só orienta a pessoa a ter adrenalina em casa, a canetinha de adrenalina, se ela já usou adrenalina alguma vez, se teve uma história muito grave, porque já tem relatos, assim, estudos que falam que as pessoas ficam até muito nervosas, sabe? A qualidade de vida diminui da pessoa saber que ela tem aquela adrenalina, que ela vai usar, ela fica na dúvida, será que eu vou saber usar? Né? Então a gente deixa assim, antialérgico, corticoide, adrenalina em alguns casos. Daí, tem asma junto, daí a gente deixa a bombinha de asma na receita. Então a pessoa tem que ter o kit de sobrevivência. E vai viajar, vai pra escola, né? Então tem que estar preparado. Muito bom. Gostei do assunto, né? Bastante coisa, fiz bastante pergunta pra você, né, Carol? Você de casa gostou? Aproveita, começa a seguir a Carol, ó, @viver, é isso mesmo, né? Viver Imune Clínica, tudo junto. Isso. E também tem o Instagram, que é doutora Ana Carolina Alergista, tudo junto. Isso. E o telefone é o 12 98287 6060. Um beijo pra você. Obrigada. Foi muito bom te ver. Também. Viu? Conheço a Carol há muito tempo, viu, diretora? Há muitos anos. Então foi muito gostoso revê-la aqui. Um beijo. Sempre, obrigada. sempre bem-vinda à nossa casa. Te espero ver mais vezes. Tá bom, só chamar. Combinado. Muito bom, não é? É gostoso quando a gente revê as pessoas que a gente conhece, né? Que já passou pela nossa vida. Bom demais, né?